Queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor nosso Deus seja sobre a sua vida neste momento, trazendo as consolações do Espírito Santo, o vigor, também a vitória em suas lutas, de maneira que as bênçãos de Deus recaiam sobre vocês com grande momento, com grande força, com grande poder, e que cada um receba do Senhor a sua graça neste momento. Este é o nosso culto em seu lar, o culto da família central de Praia Grande. E nós vamos iniciar nesse momento orando, buscando a presença de Deus sobre nós, sobre as nossas vidas, as nossas famílias. Oremos ao Senhor. Deus bendito e Pai celestial, entramos em Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, para Te prestar este culto de louvor, de adoração, de oração, de ministração, um culto de relacionamento com o Teu Santo Espírito, com o Senhor, o nosso Deus. Aceita o nosso culto, Senhor, aceita o nosso louvor, a nossa adoração, aceita-nos, ó Pai, neste momento tão solene, tão singular em nossas vidas, quando nós deixamos as nossas atividades, tudo para estar na Tua presença, para estar buscando o Senhor, neste momento, através da adoração, do cântico, do louvor. Deus bendito e glorioso Pai celestial, venha, Senhor, ao encontro de cada um dos Teus filhos, trazendo a Tua paz que excede a todo entendimento, trazendo a Tua unção, o Teu refrigério, trazendo, Senhor, o Teu bálsamo. E seja, Pai, com cada irmão, cada amigo, cada pessoa que tem procurado viver dignamente a sua vida e que muitas vezes tem sido atribulado por problemas, por enfermidades, por coisas que não estavam esperando, não eram previstas. Visita cada um, Senhor, visita-nos. Eu te peço pela nossa irmã Bárbara, que está convalescendo de sua cirurgia lá nos Estados Unidos, abençoe a vida daquela menina, Pai. Também seja com outros irmãos aqui, como a nossa irmã Sandrinha, que também deu positivo para o Covid-19, mas que já está trabalhando, o seu esposo que nada teve, aqueles que tiveram e se recuperaram, e outros que porventura venham a ter. Nós contamos com a Tua presença, com a Tua cura, com a Tua proteção. Visite os nossos irmãos, Senhor. Visite o Teu povo neste momento, com a Tua presença, com a salvação, com a proteção, com livramento, com provisões, com alegria. Assim nós oramos, oferecendo este culto ao Senhor. E com este culto vai aqui a nossa alma, vai as nossas emoções, a nossa razão, a nossa vida e a nossa existência de modo geral. Fica conosco, Senhor. Assim entramos em Tua presença, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, neste momento nós vamos cantar o hino de número 329 do nosso hinário Cantor Cristão, que esse hino nos leva a contar as bênçãos do Senhor sobre nós. Nós somos abençoados em todos os momentos, em todos os assuntos, em todas as coisas. Nem sempre a gente fala, a gente conta as bênçãos de Deus, nem sempre testemunhamos. Mas este cântico nos leva exatamente a isto, a cantar, a testemunhar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Cantemos, portanto, conta as bênçãos.
vidas, vidas vagas, procelosas são. Se com desalentos julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canções alegres os dias passarás. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas das divinas mãos. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Então, a partir de agora, através deste hino, nós aprendemos que devemos contar as bênçãos, cantar, contar, transmitir para outros tudo aquilo que Deus tem operado em nós. Nós somos muito, assim, hábeis em pedir as bênçãos de Deus, mas somos lentos em testemunhar o que Deus tem feito por nós. Então, que nós possamos
reverter esta posição, este quadro. Nós vamos falar com Deus, sim, nós vamos abrir os nossos corações, vamos colocar as nossas necessidades, mas vamos também ser muito espertos. Toda vez que nós recebemos de Deus as suas bênçãos, então vamos contar para todos que Deus existe, que Ele nos abençoou, que Ele cuidou de nós. Amém, queridos? Que Deus possa nos abençoar nesta noite, que essa noite seja uma noite muito boa, uma noite de paz, de descanso, que amanhã já o penúltimo dia da semana, que seja de bênção para todos nós, que possamos descansar, mas que possamos também aproveitar as oportunidades para cantar louvores a Deus e também nos preparando para o culto de domingo às 20 horas. Amém, amados? Então, nós vamos ler aqui um texto da Palavra de Deus, que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Hebreus 11. A partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um homem, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela pátria de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor pátria, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou, encostado à ponta do seu cajado ou do seu bordão. Que Deus aplique a leitura de sua santa palavra em nossos corações. Esse texto nos leva a refletir nesta noite sobre a fidelidade da bênção de Deus, ou das bênçãos de Deus para nós. Deus é fiel em nos abençoar. E a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, mostra um Deus abençoador e um povo necessitado das bênçãos de Deus. Isto é muito importante,
porque na linguagem cotidiana, junta aqui os dois extremos. Aquele que quer abençoar-nos e nós que queremos receber as bênçãos. Então temos Deus querendo nos abençoar e tem nós aqui querendo as bênçãos de Deus. E tudo isso acontece num panorama espiritual santo, mesmo aqui na terra, em nossas vidas. Porque na eternidade, ali nós teremos a consolidação das bênçãos de Deus sobre nós. Quando mais diz o Apocalipse, lá no capítulo 21, não terá mais dor, nem ranger de dente, nem sofrer, nem lágrimas, o mar já não existe. Nós apenas contaremos com a presença de Deus. Não necessitaremos mais da luz do sol, nem da luz aqui da CPFL ou da Eletropaulo, porque a glória do Senhor brilhará sobre nós. Esta, Senhor, irmãos, é a maior de todas as bênçãos, é o complemento de todas elas. Mas aqui, nós que somos povo de Deus, escolhidos de Deus, para sermos também abençoadores, então Deus nos abençoa para também sermos abençoadores. Então, se alguém te pedir uma oração, ore. Até esses dias eu postei aí eu não sei como é que dá o nome, mas um desafio. Se você precisar de oração, deixe o seu nome e nós estaremos orando por você. E já orei por bastante pessoas que deixaram o seu nome. E quando nós recebemos de Deus a bênção, não é para a gente ficar com as bênçãos de Deus retidas em nós, em nossa casa ou em nossa vida. É para sermos abençoadores. Aí vai cumprir-se a vontade de Deus em nossa vida. Então veja que Deus escolheu Abraão e a Sara para ser pai de nações. Por que pais de nações? Porque está com o pai ou com a mãe o poder, a autoridade de abençoar seus filhos. Então nós temos aqui um texto muito bonito. E esse texto, no seu contexto geral, mostra que a fidelidade de Deus em nos abençoar. Ele aponta exatamente para esta fidelidade de Deus em nos abençoar. Mas mostra também que é preciso sermos fiéis para sermos abençoados. Então Deus é fiel para abençoar e nós deveremos também ser fiéis para recebermos as bênçãos de Deus. Ok, queridos? Na verdade, todos nós queremos as bênçãos de Deus. Entretanto, a nossa fidelidade é a chave para termos estas bênçãos. A bênção do Senhor. Então veja que a bênção é uma autorização espiritual para que uma pessoa prospere em sua vida, em todas as áreas de sua vida, no que diz respeito a questões de prosperidade físicas, da família, na vida espiritual, intelectual, formação, em tudo, irmãos. Prosperaremos em todas as áreas específicas de nossas vidas ou em áreas gerais, como todos são abençoados, com o sol, com a chuva, com o frio, o calor, com a terra, com a água. Enfim, no reino de Deus, as coisas funcionam de maneiras muito bem organizadas. Assim, para que o sobrenatural
de Deus venha sobre uma pessoa, há algumas autorizações que precisam acontecer, senão a bênção não é liberada, ficando retida em sua fonte. No Antigo Testamento, Deus escolheu um profeta que a Bíblia não mostra a sua família, de que geração, de que pai ele é, de que mãe, de que povo. Simplesmente fala de um sacerdote chamado Melquisedeque. E este homem era o rei de Salém. Salém era a cidade que futuramente ia se tornar em Jerusalém. Assim acreditam. Então, esse sacerdote recebeu a bênção. E ele, recebendo a bênção, deu a bênção a Abraão, que abençoou sua esposa. E abençoou a Isaac. Isaac abençoou a Jacó e a Jacó seus filhos. Então, quando nós ministramos a bênção de Deus sobre a sua vida, você recebe a bênção e passa também a abençoar. Porque em você houve uma legalidade, houve uma abertura para que essa bênção estivesse em você e para que você pudesse compartilhar estas bênçãos. Assim, queridos, as coisas vêm acontecendo. Primeiro, as bênçãos espirituais vêm através do novo nascimento em Cristo Jesus. Volto a repetir, as bênçãos espirituais vêm através do novo nascimento em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós somos herdeiros pela fé de Abraão e herdeiros em Cristo pelo sangue derramado. Diz o apóstolo Pedro que ele nos comprou com preço de sangue e nos fez sacerdotes reais, ou seja, para abençoarmos aos outros. Então, foi o próprio Senhor Jesus quem disse, lá no Evangelho de João 3,3, ele diz assim: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. E este ver não é apenas contemplar de longe com seus olhos, mas ver em você. Como disse Jó: antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e me arrependo no pó e na cinza. Então, queridos, ver o reino de Deus é presenciá-lo em nossa vida, trazendo aquilo de que nós necessitamos para abençoar as demais pessoas. Então vejamos que através do reino de Deus em nós, as pessoas participam das bênçãos que Deus já preparou para nós em Cristo Jesus. Tudo que Deus tem para nós e para as nossas gerações futuras, para os nossos filhos, nossos descendentes, está em Jesus, que recebemos dele para transmitir aos outros. É por isso que Jesus diz: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, isso vai acontecer, para que o seu nome seja glorificado no Pai. Então seremos abençoados em Jesus, ou, por outro lado, teremos que enfrentar a própria sorte e contar com a sorte. Toda a bênção que nós necessitamos depende da fidelidade de Deus para conosco. E nós aqui estamos nos submetendo sob a sua fidelidade, a sua bondade, e Ele terá cuidado de nós. Segundo, é preciso ter a bênção dos pais para sermos bem-sucedidos enquanto aqui vivermos. Lá no Antigo Testamento, nos 10 Mandamentos, diz assim: honra teu pai e tua mãe para que te vá bem todos
todos os dias da tua vida e te prolongue os teus dias sobre a terra. Então, é preciso ter a bênção dos nossos pais. Isto é um programa de Deus, foi criado por Deus. Isto é uma organização, um projeto de Deus, que a bênção passa de um para o outro. Veja que o texto aqui, tanto de Hebreus quanto do Gênesis, Jacó abençoou seus filhos e cada pai e mãe também devem abençoar e não amaldiçoar os seus filhos. Como pai ou mãe, nós devemos ser abençoadores. Amém, amados? E se alguém não tiver pai ou mãe que os abençoem, como é que fica isso agora? Ou ainda assim, eu diria, essa pessoa ainda não tiver experimentado esse novo nascimento em Cristo Jesus, que é a chave espiritual para abrir o bom tesouro de Deus em nosso favor. Sabe o que acontece, irmãos? Para essa situação, Deus tem usado seus líderes em suas igrejas de modo muito especial para sermos abençoadores de seu povo. A bênção de Deus é para todos. Em Jesus, todos somos abençoados. Em Abraão, disse Deus, que nele todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas Abraão recebeu a bênção de Melquisedeque e abençoou seus filhos. E nós recebemos a bênção do nosso Pai, do nosso Deus, e também seremos abençoadores como líderes espirituais. Eu digo uma coisa, esse líder espiritual não está dizendo aqui apenas na figura do pastor ou do sacerdote. Não, a Bíblia diz lá em Pedro que nós fomos feitos sacerdotes reais, verdadeiros, com o propósito de abençoar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa com o propósito de ser abençoador. Então, quantas pessoas estão por aí que não tem mais pai nem mãe e que também ainda não provou desse novo nascimento, mas as bênçãos de Deus chegarão a eles através de mim e de você como sacerdotes reais, como nação santa. Tá? Então veja que os líderes espirituais em cada igreja são colocados por pais e mães de multidões com esse propósito, que é o propósito de abençoar. Por isso, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 4,19, ele diz, meus filhos, veja a colocação de Paulo, meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então Paulo estava gerando filhos para Deus, gerando filhos espirituais. Que eu posso fazer isto, você também pode fazer. Aliás, devemos fazer isto para a glória de Deus. Terceiro, é preciso ter a bênção dos líderes espirituais. Nós fomos chamados para ser luz e sal, ou ser sal e luz, para sermos abençoadores, para trazer vida, para mostrar o caminho dos céus, para restaurar vidas. O sal fala de restaurar, de prolongar a vida, de dar vida. Então isso é importante para nós, e isso Jesus está falando de coisas espirituais. Vejamos que o próprio Abraão, o pai da fé, precisou ser abençoado por um sacerdote chamado de Melquisedeque, em Gênesis 14, de 18
a 19. Jesus, segundo Hebreus 5, 5 a 6, é o nosso sumo sacerdote. Apocalipse 1, 6 também nos assegura que ele nos constituiu para o representarem no reino de Deus. Fomos chamados, irmãos, para representar o Senhor Jesus no reino de Deus, na bênção, na pregação da palavra, no testemunho, na oração. É isto. A palavra de Jesus em Marcos 16, 17 a 18 diz: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Em nome de quem faremos isto? Em nome de Jesus. É Ele que nos confere o poder para sermos abençoadores. A Bíblia é muito clara quando nos ensina a honrar e respeitar os guias espirituais, ou os líderes espirituais, de acordo com a versão que Deus colocou sobre nós através da igreja. Assim diz o autor de Hebreus, capítulo 13, verso 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, queridos, aqui está para nós a posição de líderes, de abençoadores, e também a nós cabe o respeito, a honra àqueles que são nossos líderes, tanto na igreja quanto nas células, quanto em casa, como os nossos pais, etc. Por último, a bênção de Deus pode mudar uma história. A bênção de Deus pode mudar a história de sua vida. Quantas pessoas que nós ouvimos falar que não foi ninguém, que não era ninguém, e se tornou um grande homem, uma grande mulher, um grande líder nacional ou mundial. Pessoas que vieram do anonimato. Veja que o texto diz que Isaac abençoou seus filhos. Jacó e Esaú, filhos de Isaac, receberam a bênção de seu pai. E disse mais ao mais novo, disse Isaac a Jacó, né? E uma coisa interessante aqui é que quando Isaac abençoou a Jacó, a bênção não era para Jacó, era para para Esaú. Ele abençoa como se fosse. Irmãos, olha, pelo fato dele estender a mão sobre Jacó, mesmo enganado, a bênção foi para Jacó. A bênção de Deus é transmitida de Deus para os pais, e dos pais para os filhos, netos, bisnetos, para a nossa descendência. Sem esta bênção, olha, a coisa fica retida. Então Deus te deu, diz lá Isaac a Jacó, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações te reverenciam, e nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Gênesis 27, 28 a 29. Veja que apesar de Jacó ter sofrido pelas legalidades que ele deu ao inimigo no curso de sua vida, ali no reino espiritual,
A bênção de seu pai estava repousada sobre ele e ninguém tirou a sua bênção. Por quê? Ele deu legalidade, ele buscou a bênção, ainda que lá na frente ele caiu, ele tropeçou, mas ele foi seguro pela bênção de Deus. Veja que apesar de Jacó ter sofrido pelas legalidades que ele mesmo deu ao inimigo, ninguém tirou a sua bênção. E por ter sido abençoado por Isaac, Jacó agora, na pessoa de Israel, compreendia o valor da bênção que muda a história, pois a sua própria história havia sido mudada quando ele recebe de seu pai. A sua personalidade passou de enganador para príncipe de Deus, que agora luta a luta espiritual, ou a luta do espírito. Israel também abençoou seus filhos. Ele abençoou Rúbio, primogênito, e abençoou a cada um dos seus filhos. E a bênção de Israel sobre a vida de Judá também mudou a sua história. O nome de Judá, que aparece em quarto lugar na ordem do Gênesis, em Apocalipse aparece em primeiro lugar como aquele de quem o governo não se afastaria e que daria o nome a Jesus, como sendo lá em Apocalipse o leão da tribo de Judá. Veja que coisa gloriosa, que coisa majestosa é a bênção de Deus sobre nós e a nossa bênção sobre os nossos filhos, sobre aqueles que Deus nos deu como ovelhas, como liderados. Façamos isto, irmãos. A graça, mas graças a Deus, que Jesus, sendo unigênito do Pai, se tornou mais velho dos irmãos, para que todos nós possamos vir a ser primogênito, com direito a uma herança maior, sem precisar concorrer com os nossos irmãos, como foi no passado. Só a fidelidade ao projeto de Jesus poderá nos levar ao nível de herdeiros de Deus e primogênitos pela bênção da nova aliança em Cristo Jesus. Graças a Deus. Então, aqui, queridos, está a fidelidade de Deus, ou a fidelidade das bênçãos de Deus para nós. Deus é fiel em cumprir as suas promessas, e nós precisamos ser fiéis na busca dessas promessas. Oremos a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, e fica conosco, Senhor, neste momento, transformando as nossas vidas de um simples homem, de uma simples mulher, para um sacerdócio real, verdadeiro, para sermos abençoadores, segundo a ordem de Melquisedeque. Abençoe a mim e a cada um que está ouvindo a tua palavra neste momento. Fala os seus corações e libere o seu Santo Espírito sobre eles, para que todos recebam nesse momento a bênção, a unção da tua graça, a bênção de ser um abençoador. Confere poderes espirituais aos teus filhos, Senhor, neste momento, para que a tua obra seja realizada com poder e grande glória. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aqui nós encerramos a nossa ministração, lembrando que domingo às 20 horas em ponto, iniciaremos o culto em seu lar, lá do nosso templo, lá da nossa igreja, com um grupo de louvor, a nossa banda de louvor. E também, queridos, nós pedimos para os irmãos divulgar, compartilhar os nossos vídeos
porque duas irmãs, a irmã Dalva e a irmã Rose, elas estão trabalhando conosco na transmissão do culto em Libras para os deficientes auditivos. Então vamos fazer isso circular para que a palavra de Deus alcance a todos, tá bom? Aqueles que não têm o privilégio que nós temos de ouvir bem, para receber esse culto em Libras, através da irmã Dalva e a irmã Rose, aqui no nosso culto em seu lar, no domingo, lá da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe. Vai lá na nossa página, né, no nosso canal no YouTube, abre lá, se inscreve, deixa um like, um comentário, acione o sininho para receber as mensagens e também aqui no Facebook. Que Deus nos abençoe. Aqui fica o meu aperto de mão, o meu beijo para você, o meu abraço bem apertado e carinhoso. E a pastora fará também a sua saudação. Beijinho para todos, uma boa noite, fiquem com Deus na sua paz. Amém? E fala comigo. Que a bondade infinita do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai eterno, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e para sempre. Amém e graças a Deus. E muito obrigado a todos.